Olá, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre história, filosofia, atualidades e que debate sobre os temas de redação para o Enem. Eu sou o professor Pablo Magalhães e estou dando as boas-vindas para vocês nesse episódio de número 35, que tratará sobre os crimes ambientais e os desafios para a preservação do meio ambiente. Bom, o podcast ficou bem bacana, não é? Nós tivemos aí a participação do Josué Nogueira, né, que é jornalista formado pela UFPE, pós-graduado em História Contemporânea, e que é o responsável pelo site Antes Que Suma, né, o antesquesuma.com.br, que é um site interessante, né? Ele vai se apresentar aí ao longo do programa, vai falar um pouquinho sobre esse projeto, que é um projeto bastante interessante. E tivemos a participação também do nosso membro querido Márcio Fabiano, que de Recife, né, juntamente com o Josué, participou via Hangout do Google. Bom, essa parte inicial aqui vai ser rapidinha, só para falar algumas coisas para vocês, né? Para quem já é da casa já sabe, se você quiser contribuir, colaborar com esse projeto, ele continuará sempre gratuito, mas se você quiser colaborar com ele, contribuir com ele, basta você acessar o site apoia.se/historiante e participar fazendo uma doação. A partir de R$1 você já nos ajuda e muito a manter esse projeto circulando, rodando e ajudando tantas pessoas, não é mesmo? E a partir de R$4 você participa do nosso grupo secreto, onde nós debatemos mais a fundo os temas dos podcasts, além de veicular material exclusivo sobre história, filosofia, sociologia e atualidades, tendo um contato direto com vocês, né? Vocês que são os nossos apoiadores. Então vai lá, acessa o site apoia.se/historiante e faça parte do nosso grupo secreto, né? E tenha mais contato conosco. Além disso, você pode ser nosso aluno, tá? Nós do Historiante oferecemos alguns cursos, que são cursos com certificação acadêmica através do nosso site, o ohistoriante.com.br. E recentemente nós lançamos o nosso curso que é voltado para a ditadura militar. É o curso de Ditadura Militar, os anos de chumbo no Brasil, e ele está com inscrições abertas. Caso você se interesse, vai lá, né, no historiante.com.br, na nossa área de cursos, e faça a sua inscrição, tá? Os cursos eles estão com um preço interessante, que é o preço de R$ 49,90, e vocês podem parcelar no cartão, enfim, fica à vontade lá, se inscreva, se matricule, enfim. Quem cursa curte muito, né? É o comentário que nós temos. Então vai lá e conheça também nossos cursos. O programa está bem bacana, eu vou deixar vocês agora com a galera. Estiveram presentes além de mim o Kleber Roberto, a Lídia Verônica e, né, os dois participantes lá do Recife, o Márcio da casa e o Josué, que foi o convidado desse programa de hoje. Uma última informação, seguindo aí uma tradição bem recente, né, do Historiante, nós estamos disponibilizando também uma playlist com algumas canções sobre o tema, né? Então você que está querendo também referências musicais, artísticas para compor sua redação, ao final desse podcast vá lá na playlist chamada Meio Ambiente ou Historiante, da Lídia Verônica, lá no Spotify, e dei uma escutada aí na seleção que nós fizemos, todas as músicas que falam sobre meio ambiente. Então é isso, bom programa, tchau, tchau. Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast, nesse primeiro episódio desse ano maravilhoso de 2019. Estamos aqui, os guerreiros, de volta ao batente, né? A gente demorou um pouquinho para voltar, mas cada um precisou do seu tempo e de suas férias para voltar energizado para o podcast. Estamos aqui presentes eu, professor Pablo Magalhães, a Lídia Verônica. Olá. O Kleber Roberto. Viva o sal, viva Cuba e Venezuela. E hoje remotamente participa o aristocrata do Historiante, o Márcio Fabiano. Dá um oi, Márcio. Olá, historiantes queridos. Estou de férias, mas estou ligado com vocês.
Ok, Márcio, você tá com um convidado aí, não é? Sim, nós hoje vamos ter a presença luxuosa e muita informação com o meu querido amigo Josué Nogueira. Ele que é jornalista, tem muita experiência em jornais, tem muita história para contar e é um apaixonado por história. Por isso que ele está aqui do meu lado. Bacana. E aí, Josué, dá um oi pra gente. Boa noite, tudo bom? Estamos aqui, direto de Recife. Boa noite, sim. Bem-vindo, Josué. Obrigado. Josué, ele tem um projeto bastante interessante, né, Josué? Sim. O nome do site dele é o Antes Que Suma. Fala um pouquinho sobre o seu projeto. Eu vou falar um pouquinho de mim, na realidade, antes. Eu sou jornalista, tenho 25 anos de trajetória. Me formei na UFPE, em Recife. Sou piauiense, não sou pernambucano, mas já me considero pernambucano, porque moro aqui há 35 anos. E tenho especialização em História Contemporânea, aqui também na UFPE. E desde 2014 eu tenho esse projeto chamado Antes Que Suma, que surgiu de uma inquietação minha em relação ao desaparecimento de imóveis, de construções, que eu sei que como elas para mim simbolizavam, e continuam simbolizando a cara do Recife em algum momento, ou o momento de hoje, ou o momento de ontem, são construções que contam a história da cidade, que são construções que para mim, estão na memória das pessoas, enfim, afetiva da cidade. Eu fiz questão de criar um espaço para fotografá-las e manter isso para o futuro. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei pelo Facebook, uma comunidade, que é Antes Que Suma, quem quiser entrar, pode entrar. Antes Que Suma é uma comunidade, e a partir daí ela ganhou uma outra função além só de registro, virou um espaço, as pessoas aderiram em massa é um exagero, mas assim, aderiram de forma muito espontânea e acho que em volume de muita gente, uma quantidade grande de pessoas. E acabou que eu encaminhei os conteúdos e, enfim, o trabalho para um site, saí apenas do Facebook. O Facebook virou um espaço de divulgação. O site foi criado em 2016 e aí tem essa intenção, tem esse objetivo, que é registrar para o futuro a cidade como ela é nesse momento. E obviamente, preocupado em manter aí para a história, para a posteridade, a memória da cidade, de como ela era, como as ruas eram construídas, como as casas eram habitadas, como as pessoas tinham uma relação com o diálogo com a cidade, enfim. É um contraponto a essa loucura que se morar em prédio fechado, com 20 andares, 25 andares, com um muro gigantesco, que não tem diálogo nenhum com a rua, e, consequentemente, a gente se isola da vida urbana, né? As pessoas não se relacionam mais como se relacionavam nos anos 80. Eu cheguei em Recife tinha um outro clima de cidade. Hoje em dia tem outro, tem bairros inteiros que estão fechados em si, dentro das casas, dentro dos prédios. O projeto tem essa intenção de dizer isso. Minha gente, vamos preservar pelo menos o que tiver de casa ainda, porque casa tem outro tipo de relação com a cidade. As pessoas conseguem morar com jardim, com muro baixo, conseguem, assim, deveriam conseguir, na realidade. Na realidade, a gente sabe que tem Recife é uma cidade muito violenta, as pessoas se isolam muito também nas casas por isso, mas enfim. Tem vários aspectos da questão, é uma coisa complexa, mas enfim, o site tem essa função de manter, pelo menos fotograficamente, uma memória. Isso. E o site é o antesquesuma.com.br, né? Que também está no Facebook e no Instagram. No Facebook, Antes Que Suma, é uma comunidade, pode quem entrar. No Instagram, há um desdobramento já do Antes Que Suma. Chama-se Só Vê Quem Vai a Pé. Ponto Antes Que Suma, para linkar. Só vê quem vai a pé, porque, obviamente, para eu acompanhar, para eu ir atrás do conteúdo, enfim, das fotos, enfim, das histórias, eu ando muito a pé em Recife. É uma aventura arriscada, porque Recife é uma cidade que tem várias regiões que as calçadas não existem. Há muita gente ocupando calçada, há muitas calçadas depredadas, deterioradas, há muita árvore caindo. Enfim, é uma cidade que quem conhece, quem anda a pé, que sabe. Não é feita para andar a pé em Recife. Recife não é cidade para pedestres. É feita uma cidade para carro. Enfim, e ela só vê que vai a pé porque, para eu fotografar essas
essas casas, essas construções, eu preciso ir a pé. E aí, ao longo do processo, eu comecei a observar que, além do meu trabalho de resgate, de tentar manter em fotos essas casas, essas construções, eu comecei a observar muitos aspectos que eu podia fotografar andando. Um buraco numa rua, uma árvore que está caindo, uma barraca de camelô interessantíssima, produto novo que está aparecendo numa loja que eu vejo exposto. Assim, quem está andando na rua é uma maneira de mostrar que a cidade ela é vista com outros aspectos. Ela é uma outra cidade para quem anda a pé. De fato eu converso com muitas pessoas que só andam de carro, eu conto uma história que eu passei em algum lugar, a pessoa não dá a mínima ideia do que acontece naquele bairro, naquela rua, e que andando a pé teria, se tivesse. Então, assim, é uma maneira também de chamar atenção para a necessidade de você reconhecer a cidade com outro olhar, com outro ângulo, que é de quem vai a pé, passando na porta de uma casa, na porta de uma loja, debaixo de uma árvore. As pessoas hoje em dia também estão, por conta dessa carrocracia, desse poder de se dar ao carro, pessoas também ajudam a deixar a cidade menos humana, andando só de carro. Enfim, e aí, obviamente, quando eu encontro, em alguns casos, uma coisa maravilhosa, assim, um portão lindo, um vitral lindo, eu coloco, fotografo aquele, fecho naquele recorte e coloco no Só Vê Quem Vai a Pé. E ela tem uma função, Só Vê Quem Vai a Pé tem uma função mais abrangente, mas eu, inclusive, estou mais viciado em também colocar só casa no Só Vê Quem Vai a Pé. Enfim, estou viciado nas casas. Ok, um projeto interessante, e o convite fica para todo mundo que está ouvindo a gente para acessar lá o antesquesuma.com.br para conferir o trabalho bem bacana. Estou aqui com o site aberto, tem muita coisa, tem muito material bacana aqui, fotográfico, sobre o patrimônio aí no Recife. Bom, gente, estamos aqui reunidos hoje para tratar sobre um tema que movimentou muito a sociedade brasileira, que é a tragédia em Brumadinho, que nos conduz ao nosso tema de hoje desse podcast, que é crimes ambientais e os desafios para a preservação ambiental. Eu separei aqui uma matéria da BBC que fala sobre o seguinte, o título é Tragédia em Brumadinho, medo de rompimento de barragem tira sono em outra cidade mineira. O artigo é escrito pela Júlia Dias Carneiro e foi publicado no dia 2 de fevereiro. E diz o seguinte, depois da tragédia de Brumadinho, moradores de Congonhas, em Minas Gerais, passaram a semana apreensivos, com um olho no noticiário e o outro na barragem que paira sobre sua cidade, 5 vezes maior que a que rompeu. Desde 2003, a cidade luta contra a barragem Casa de Pedra, da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. A resistência havia se acirrado depois do desastre de Mariana em 2015 e deu margem a pânico na última semana, enquanto moradores acompanhavam as centenas de mortes e desaparecimentos em Brumadinho. Tem um relato aqui dos moradores, né? Eu fiquei traumatizada, eu acordo assustada, tive pesadelo com minha menina, nem a deixo sair de perto de mim, diz Adilene Rezende, com uma de suas 2 filhas do colo, ao lado de um grupo de vizinhos. A gente mora bem debaixo da barragem, estou morrendo de medo, não só por mim, mas por todos aqui. A Casa de Pedra é uma das maiores barragens construídas em área urbana na América Latina, com capacidade para 50 milhões de metros cúbicos de resíduos de mineração, quase 5 vezes o volume que irrompeu em Brumadinho. E em Brumadinho, recentemente, a última notícia que saiu é que o número de mortes já tinha ultrapassado 120, né? Então é uma das maiores tragédias do ponto de vista ambiental e do ponto de vista humano. A comparação que pode ser feita com a tragédia que aconteceu em Mariana acaba nos mostrando o seguinte: muito mais vidas humanas acabaram sendo desperdiçadas, jogadas no lixo por causa desse crime ambiental que muitas pessoas já afirmaram que a coordenação da barragem já sabia que isso ia acontecer e os estudos já apontavam que isso poderia acontecer, só que a negligência foi mais alta e o lucro falou mais alto que a preocupação com a vida humana, né? Bom, o Brasil, ele é meio que tem uma tradição, né, de ficar, enfim, não se preocupar com o ponto de vista humano dentro de determinadas ações de grandes empresas, tanto do ponto de vista, e nem ambiental, o Kleber está lembrando aqui, tanto do ponto de vista do lucro, quanto do ponto de vista trabalhista, quanto do ponto de vista ambiental, e por aí vai. O lucro, sim, fala muito alto em nosso país e parece que as responsabilidades elas são jogadas no lixo, né?
Bom, gente, eu queria que vocês se manifestassem, dessem a sua opinião sobre esse trágico evento que aconteceu em Brumadinho. Pablo, vamos passar a palavra para o nosso convidado, né? Nós somos historiantes elegantes. Pode ser. Já foi colocado assim. Eu acho que essa tragédia ela evidencia um descaso gigantesco com o ser humano. É muito louco isso, como a gente sabe que é um país rico em natureza, por baixo no subsolo, com minério, com água, em água. Mas essa despreocupação com o ser humano, de você colocar, que você já se posicionou, de se colocar o lucro acima de tudo, não importando com os riscos claros, reais, é muito sórdido, eu fico impressionado como, no meio da tragédia toda, a Vale tratou de contratar um marqueteiro preocupado com o risco da imagem dela e não exatamente com as vidas. Porque quem se foi e mandou. Olha, imagina quem está aqui ainda, esse povo, o filho, a avó, a mãe, o irmão, que assim, são vidas que foram afetadas pela perda e pela dor, da saudade, da falta de cuidado, de dignidade, de humanidade. É muito louco como o dinheiro, assim, como a gente, o Estado, abre as portas para as empresas, sem fiscalização, sem cuidado com o humano. É muito louco. Você falou, sem direito trabalhista está desaparecendo, mas direito à vida, a você se manter vivo, para mim é o fundo do poço, assim, para mim é um genocídio que aconteceu. Eu acho que é um crime mesmo, com culpados, com provas reais de negligência. Então, assim, inclusive, eu não consigo ler muito, nem ficar vendo muito, porque me dói tanto, parece que é um parente meu, em vários aspectos, mas isso me dói muito. Eu não consigo ver uma mãe ou um pai, que eu vi outro dia que um pai está esperando achar o corpo do filho. Eu não consigo, para mim isso é tão desumano, é tão dolorido, parece que é parente meu, eu adoeço. Então, assim, eu tento, é uma covardia, mas eu não consigo, é tão cruel, eu só fico querendo dar um murro na cara de alguém, sabe? Eu não sei o que fazer, eu fico um bicho, é muito complicado. E eu acho que é de uma gravidade, isso tem que ser reavaliado, tem que ser parado, e tem que se parar de achar que dinheiro... porque temos um minério, temos... Hoje eu estava vendo, eu sou do Piauí, estava vendo alguém, aqui até em Pernambuco, alguém escrevendo um texto hoje sobre o Piauí, uma coisa bem centrista, colocou que o Piauí é um estado que ainda não é explorado, que tem muitos minérios a serem descobertos, tem já várias jazidas. Eu fico pensando, e não sabendo que já alguém chega lá para meter a mão no solo, enfim, e acabar com a cidade. Não há, a gente não está entregando ninguém, nós somos um país sem lei, é muito louco isso, não há justiça. A gente sabe que as empresas mineradoras, elas bancam as campanhas, então tudo que chega contra elas em algum órgão de fiscalização, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, órgãos como o IBAMA, nada avança, porque elas são apadrinhadas por juízes. A gente sabe, alguém estava comparando disso, esse tribunal, acho que é TRF4, que acelerou o processo contra Lula, está lá já há 3 anos com o processo dessa marca e não sai do lugar. Quer dizer, acreditar em quem? A gente está num momento de orfandade gigantesca das instituições públicas. O presidente da República, o presidente eleito, diz que as multas não podem existir, que o IBAMA tem que acabar. O judiciário engaveta os processos contra as empresas que estão matando as pessoas. Enfim, eu não sei, eu fico desesperado. Eu fico respirando, tentando achar que em algum momento essas criaturas vão pagar de alguma maneira, e a gente vai ter que ir para a rua cobrar que exista uma legislação que de fato funcione contra quem mata as pessoas para ganhar dinheiro. Enfim, primeiramente fico puto. A palavra desculpa, assim, mas eu fico muito indignado, eu fico com muita raiva. A gente saber que a gente podia ser um país muito mais justo, com divisão de riquezas, mas não. Justo com as pessoas sem risco de morrer desse jeito, de graça, sem a dor que a gente vai passar por séculos. Isso é uma coisa que vai ficar na história do país, enfim. Eu espero que a gente reflita, vá aprendendo. Alguma coisa a gente tem que tirar dessa tragédia para pressionar
para que a lei já existe, eu imagino que a lei já existe, porque a gente já tem que mudar a lei existe, o negócio é que não existe fiscalização, nem existe pena, punição para as pessoas, enfim. Existe para quando se quer, existe, se inventa uma história, mas quando se precisa, que é isso, que é vida, que é gente que perdeu o pai, perdeu a mãe, que perdeu o irmão, enfim, não tem preço isso tem que ser punido, isso exemplarmente tem que acabar de naturalizar essa história de empresa, coloca marqueteiro na primeira semana, em vez de estar preocupado em salvar as vidas, em vez de estar preocupado em acolher quem está precisando, enfim, é um desabafo gigantesco. Desculpa, inclusive. Estava só comentando que em Minas Gerais, a barragem de Mariana e essa de Brumadinho não são as primeiras. Em 2003, já teve o rompimento de uma barragem na cidade de Cataguases, que era de uma indústria de papel, indústria de Cataguases de papel. Esse rompimento jogou nos rios da região 500 mil metros cúbicos de dejetos industriais. E teve também, em 2007, o rompimento de outra barragem, essa de minério, da Votorantim Metais, que também despejou rejeitos de argila e água e minérios também nos rios da região. E até agora não teve mudança, não teve mais fiscalização. E nesse processo dessa indústria de Cataguases, o processo está rolando. Ainda não teve pagamento de multa, nada, né? A empresa, como faliu, ela só está empurrando com a barriga a questão de pagamento de multas. E tivemos no Brasil outros danos ambientais que vamos falar aqui no decorrer desse podcast. Vou passar aqui para a Lídia, que ela tem alguma informação aqui importantíssima. Não, a questão é que a gente tem legislação própria, inclusive o Código de Mineração, né, que foi atualizado em 2007, aumentando o teto das multas, né, que antes era alguns R$1.000, 200 mil reais, eu acho, né, Kleber me atualizou também, para 30 milhões, ou seja, o teto subiu, né, para ver se as empresas se sentiam intimidadas caso houvesse penalidade, mas existe, né, a corrupção dentro da corrupção, né? Porque para mim a privatização, né? Porque a Vale, ela foi criada por Getúlio Vargas para industrializar o Brasil, né? E a FHC, ele passa a Vale para privatiza a Vale, né? E o Estado, claro, tem que tirar vantagem nisso, né? Então os órgãos fiscalizadores são o quê? Subornados, eles são corruptos e enfim, autoriza, licencia essas empresas privadas a cometerem crimes, né? O Estado e as empresas, elas são concorrentes no crime. E as pessoas né, atacam a Vale, mas o Estado, como órgão fiscalizador, ele foi omisso e pior, ele foi comprado, né? Então, enfim, a legislação existe, mas o Estado não está preocupado em cumprir, né? Então, o Estado, ele é tão, como eu posso dizer, ele é tão criminoso quanto as empresas privadas. Eu só queria atualizar os dados das informações que vocês passaram e que também Josué citou aqui. Agora, uma hora atrás, eu estava vendo no site da UOL Notícias. Os dados de hoje são, agora, dia 4 de fevereiro, praticamente 6 horas. São 134 vítimas, não mais 120, já são 134 vítimas, né, mortos, e 199 desaparecidos. E o número só aumenta dos mortos, né? Só aumenta, tá? Eu queria acrescentar duas coisas às falas aí de vocês. A primeira, quando o Josué cita Nizanguanais, eu quero que os nossos historiantes, nossos seguidores, saibam, Nizanguanais é um publicitário, um colega de trabalho também, da mesma profissão que eu. Nizanguanais é uma celebridade do mundo da publicidade e da comunicação. Se tornou um empresário muitíssimo bem sucedido, ele é milionário, socialite, convive nas altas rodas do poder e dos negócios empresariais do Brasil. É preciso que a gente faça esse recorte para deixar bem claro como é que essas coisas estão sendo cuidadas. Nizanguanais, ele é o proprietário de uma holding de comunicação chamada ABC,
e ele tem empresas de comunicação aqui no Brasil, também tem sociedades e empresas no exterior. Quando a Vale contratou Nizam-Guanais, ela contratou Nizam-Guanais há mais ou menos uma semana, porque as ações da Vale tinham perdido o valor de 360 bilhões para 60 bilhões. Certamente eles se desesperaram com tudo isso e contrataram o Nizam, que é um grande especialista em gestão de crise em comunicação. A questão é reflexão para os nossos historiantes, exatamente isso que Josué citou. Contrata logo uma pessoa para administrar a imagem e não cuida de salvar, não cuida dessas vítimas, não cuida dessas famílias. O que é que tem sido feito para apoio psicológico? Essas pessoas, no mínimo, como Josué bem lembrou, estão precisando de um abraço. Que é o que elas perderam, familiares, amigos, elas estão com as vidas destruídas, vão ter que recomeçar. Sim, sim. Esse é um ponto para reflexão. O outro ponto que eu quero trazer, meus queridos historiantes e colegas, também matéria hoje no UOL Notícias, a matéria da Ana Carolina Amaral. Ela traz uma matéria muito interessante e que deve ser levada em consideração. Ela diz nessa matéria que duas startups, duas empresas de tecnologias do Rio de Janeiro, ofereceram à Vale do Rio Doce sistemas bem modernos de monitoramento de barragem. A mineradora recusou, certo? E nessa matéria ela descreve como foi a apresentação desses sistemas modernos de barragem, certo? Mas, Márcio, Oi. O próprio IBAMA alertou, não só, né, Brumadinho, mas Três Marias, que também está aí, né, perigando acontecer a mesma coisa, e várias outras. Foram todos alertados sobre o risco, mas, subornaram os órgãos fiscalizadores com as licenças, os alvarás e tudo mais, a fiscalização, e foi deixando rolar. Ou seja, eles estavam conscientes do risco, entendeu? Não precisava de uma tecnologia, assim, parece que era uma coisa, assim, muito visível, muito óbvia. Mas eles ignoraram porque o que vale é o que entra, né? Não o que sai. Exatamente. E foi legal você ter dito isso, Lídia, porque o que a grande imprensa está mostrando é que essa forma como a barragem foi feita, o processo, né? A metodologia, bom, eu não sou engenheiro, não sei explicar bem, já é uma coisa obsoleta, que não está sendo feita mais agora, atualmente. Mas eu queria voltar a essa matéria da Ana Carolina Amaral, porque ela diz que uma dessas startups procurou a Vale entre 2016 e 2018, apresentou ao pessoal de tecnologia, à diretoria de tecnologia, e a Vale recusou por questão de dinheiro. Quer dizer, recusa o dinheiro para poder comprar um sistema mais moderno, mas não mede um tostão, né? Não conta centavos quando vai contratar um grande profissional de comunicação para cuidar da imagem. O que a gente precisa analisar é o seguinte: isso é uma crônica de uma morte anunciada. Crônica de uma morte anunciada é um genocídio anunciado. Exatamente, é um dos títulos do livro do grande Gabriel Garcia Marques. Josué está aqui dizendo do meu lado, é crônica de um genocídio anunciado. A gente está tão anestesiado por essa orfandade, como disse aqui meu amigo Josué, essa orfandade das instituições, que a gente lê o número 134 vítimas e não se toca. 134 vítimas são muitas pessoas, são muitas famílias. É com vocês. Com certeza. E só para fazer um comparativo, desastres ambientais, nesse caso crime ambiental, aqui no Brasil tende a ficar intocado, né? Ninguém mexe mais. Primeiro porque mexe com interesses econômicos de empresas que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. E também essas mesmas empresas, elas têm um pezinho no Congresso porque elas financiam parlamentares e eles obviamente não vão votar contra essa determinada empresa. Só para citar um caso muito similar, aconteceu nos Estados Unidos
um crime ambiental, né, que foi aquela explosão foi um vazamento de petróleo no Golfo do México em 2010. E esse vazamento, né, que foi um dos piores desastres ambientais da história dos Estados Unidos, já custou, de 2010 para cá, 65 bilhões de dólares para a empresa. Ou seja, 238 bilhões de reais para essa empresa lá nos Estados Unidos. E a conta só aumenta. Porque essa empresa, a BP, né, ela ainda está sofrendo os processos, né? E muito desse dinheiro ainda vai ser cobrado na justiça. E assim, as instituições norte-americanas, elas não passaram a mão na cabeça da empresa, não. Você é a responsável por esse vazamento, você vai pagar por esse vazamento e vai ser caro. Então lá, essa questão ela tá meio que não tem muito o que discutir. Tem que cobrar e ponto, né? Inclusive as leis lá fora, elas são criadas e seguidas à risca, e elas atingem também o grupo econômico, não é só a empresa. Porque aqui no Brasil o que acontece é que as empresas abrem falência, o grupo econômico vai se dividindo, abrindo outros grupos econômicos e outras empresas com a mesma finalidade, nomes diferentes, CNPJ, enfim, toda essa máfia que rola, né? Fica parecendo que é a preço. Eu tenho impressão, eu realmente não posso afirmar, mas acho que tenho impressão que é a tabela de preço dentro das instituições, tanto que as fiscalizam quanto as que julgam, por exemplo. Algum processo eventual, a gente sabe que existem processos de outros crimes desses, você citou já algum de Cataguases. Por que não andam? Por que a justiça emperra, ignora? O que é que falta para que, de fato, se chegue ao fim do processo e se puna exemplarmente? Eu não sei. Porque existe grupos econômicos com forte lobby, né, dentro do parlamento. Então é tudo amarrado para beneficiar o empresário e aplaudi-lo diante da... Consequentemente, o parlamentar, continue matando, continue explorando e pondo em risco o meio ambiente, o tanto de animal que foi morto nessa tragédia, de árvore que foi morta, de rio que vai morrer, que está morrendo, enfim. É uma coisa gigantesca, não só para a economia, mas para o país, do ponto de vista ambiental. Então, assim, eu realmente... quando eu falo de orfandade, é porque eu fui repórter de política durante 16 anos, de política dentro, acompanhando Câmara do Recife, Assembleia Legislativa, os tribunais, os TCEs, campanha eleitoral, enfim. É um jogo que não é só jogado dentro das casas legislativas, dentro dos palácios. Os empresários são parceiros nessa falta de seriedade, nesse cinismo, que é um cinismo. Eles sabem que há riscos. Tudo é muito, muito claro que há um cinismo, para mim é uma coisa meio perversa, tipo assim, como temos na mão os juízes, os políticos, não interessa mais nada. Então, assim, ficamos nós olhando isso. Eu não sei, eu acho que a gente deu errado, eu não sei, eu fico achando que a coisa não tem muita saída. Mas só voltando aqui o que Márcio falou sobre as startups que ofereceram a tecnologia e tudo mais. O Greenpeace fez uma manifestação em março de 2018 no Senado, inclusive, né, o presidente da Câmara era quem, né? Como é o nome dele? O lindo que foi votado aqui. Rodrigo Maia. Pois é. 2018, enfim, ou seja, nesse protesto eles queriam evitar que o Greenpeace chama de fábricas de Marianas, né? Sim, acontecesse. E aí estamos aqui em 2019, né, com mais um produto da fábrica de Mariana, como o Greenpeace já tinha alertado, né, e se manifestado contra, enfim, tentando buscar saídas para que isso não acontecesse. E claro que isso não recebe mídia também, né? Não existe visibilidade, principalmente o Greenpeace, né? É um grupo, enfim, enorme, né? Com grande expressividade mundial, mas com pouca visibilidade do Brasil, né? Por que será? Enfim,
talvez eles estavam rejeitando, né, essa tecnologia para que não fosse comprovado que a situação é muito mais grave do que aparentemente eles achavam que era, né? Ah, é? Então tá. Então agora vamos para as perguntas dos nossos seguidores no Instagram, no Facebook. E aí eu vou fazer a leitura e vou indicar aqui alguém para responder, ok? Vou começar aqui com Kleber. Meu caro Kleber, esse comentário aqui veio da Letícia Guedes. A pergunta que a gente colocou lá no Instagram foi: se o tema da redação do Enem fosse crimes ambientais e os desafios para a preservação ambiental, qual seria seu argumento? Aí a Letícia Guedes falou o seguinte: primeiro eu falaria sobre a desvalorização do ambiente, dando ênfase ao agronegócio, e depois comentaria sobre a ganância do homem capitalista, que está cada vez mais alta e que, sem perceber, ele acaba prejudicando a si e as futuras gerações. Bem, foi um excelente argumento aí de Letícia. E essa questão também da agricultura é uma questão muito grave, porque quando nós falamos em crimes ambientais no Brasil, sempre lembramos agora, recentemente, o caso de Mariana e Brumadinho agora, porque são mais recentes e teve todo esse impacto. Mas os problemas ambientais no Brasil, eles vêm a abarcar tanto questão industrial, como pecuária, como a própria mineração e agricultura. Devemos lembrar que a agricultura, ela é também, quando não é bem planejada, quando ela venha somente ser uma fonte de negócios mesmos, de arrecadação, sem planejamento e apenas de literalmente sugar aquela terra, ela acaba causando vários problemas ambientais e impactos que são praticamente irreversíveis. Devemos lembrar, por exemplo, que na questão da irrigação, uma irrigação, quando ela não é planejada e somente aquela terra é utilizada com uma irrigação constante, sem fazer gotejamento ou então reduzir a questão de irrigação, ela pode ser salinizada. E uma terra salinizada, por causa desse sistema de irrigação que é muito utilizado atualmente, que acaba encharcando a terra, ela acaba absorvendo muitos sais e se tornando uma terra salinizada. Não sei se aqui os companheiros aqui de Historiante lembram ou sabem que aqui em Juazeiro já tem algumas regiões que eram áreas irrigadas e que estão salinizadas, estão estéreis, ou seja, devido à utilização indiscriminada de equipamentos de irrigação, acabaram se tornando salinizadas, se tornaram salinizadas e não servem para plantar, são terras inférteis. E aí vem também as outras contaminações também, por exemplo, fertilizantes, já que temos aí uma ministra que é louca para liberar o agronegócio aí para usar pesticidas à torta direito de qualquer forma. Isso aí vai causar um impacto ambiental gigantesco, porque muitos desses pesticidas que muitos dos grandes membros do agronegócio querem liberar para o Brasil são pesticidas que são proibidos nos Estados Unidos, na Europa, porque já sabem essas regiões que esses pesticidas são extremamente nocíveis, tanto para a saúde humana como também para o meio ambiente. E aí temos atualmente uma política de liberação desses pesticidas para, num frigir dos ovos, aumentar a produção, que muitas vezes não é nem necessária, porque devemos lembrar também que o Brasil acaba perdendo muito dos seus grãos no próprio transporte, e a partir do momento em que se perde alimentos, acaba dando aquela noção de, já que não estamos conseguindo abastecer as cidades devido a essa perda de grãos, perda de alimentos, vamos aumentar as áreas de plantio. E aí lá vem o outro problema, que é exatamente o desmatamento. O desmatamento é muito grave porque tanto vem
causar esses problemas que já estão sendo citados, como salinização da terra devido à irrigação, uso indiscriminado de pesticidas, ele vem a causar a mortandade de muitos rios e a alteração climática. Os rios morrem por quê? Porque acaba muitas vezes perdendo a mata ciliar que vai dar caminho para plantações, e aí, sem mata ciliar, os rios acabam se tornando literalmente vítimas do assoreamento. O assoreamento vem matando muitos rios. Por exemplo, o São Francisco, que em muitas regiões da Bahia, o São Francisco já está praticamente morto devido ao assoreamento. E aí também, com o desmatamento, vem esses problemas climáticos, que é a falta de chuva em muitas regiões, porque como muitos pesquisadores, muitas entidades como o WWF, Greenpeace e muitas pesquisas já vêm indicando, quanto mais vai se desmatando aquela área de cerrado e da floresta amazônica, menor vai ser a quantidade de chuva para o restante do Brasil. E esse impacto nós já estamos vendo constantemente devido à falta de chuva em muitas regiões do Brasil. Não, eu também queria falar sobre os aterros, né, lixões e também que danificam os solos, né? E é um crime ambiental comum. A gente nem discute esse assunto, né? Sobre lixo. E é um crime ambiental que segue impune. Entre outros, né? Que você falou aí. E esses desastres que acontecem, eles não só prejudicam, que você falou, né? Não só aquela área atingida diretamente, mas as consequências vão se alastrando com o tempo e alcançando... Já chegam lençóis freáticos, né? Isso. E acabam causando doenças, enfim, em regiões que abastecem com aquele lençol, enfim, é uma... Isso, uma contaminação do lençol freático acontece até com o detergente que a gente usa na nossa pia, né? Sim. Então, falta conscientização total no brasileiro, né? Que é o país, segundo o nosso presidente, que mais preserva. O que exatamente ainda não sei. Bem, aí para Letícia, temos aí essa dica, que é uma dica muito boa, muito importante, porque, lembrando, essa questão da agricultura não é muito vista como, digamos, essa questão do impacto ambiental, porque sempre se lembra muito mais essa questão, por exemplo, do agrotóxico, que vai contaminar as pessoas, mas muitas vezes não vem o impacto ambiental que a agricultura, de forma descontrolada, de forma apenas mercantilista, vem a causar na natureza, no meio ambiente. Pois é, só para lembrar, voltar a falar do cinismo, que a gente está vendo já pelo menos uns 4 anos, uma campanha quase que diária de emissora de televisão, que criou o slogan Agro é Pop, para justamente lembrar que gera muitos empregos, gera muitos alimentos, só que o preço é gigantesco, a gente está vendo todo dia, e isso é invisibilizado, é escondido, essa coisa de morte de rio, de morte de animal, de áreas que são estéreis. Eu me lembro, eu quero só ressaltar em relação aos rios, por exemplo, o Oeste Baiano é uma área muito, muito tomada por a produção de soja e de grãos, onde se usa mecanização, mas também se usa muito agrotóxico e que já causaram muito morte de rios. Eu me lembro que há uns 15 anos, o Zé Raimundo, que é um repórter da TV Globo daí, de Salvador, da Bahia, ele já percorreu várias nascentes ali de Correntina, de São Desidério, de municípios tomados pela soja, pelos grãos, que já perderam há muito tempo os seus rios. E são rios que nem correm para São Francisco, não correm para a bacia do Amazonas, que corre para o Goiás, que vão para o Tocantins, enfim, que já é outra coisa que está começando a ser comprometida por conta desse descaso, desse cinismo, que tudo é pop, tudo é maravilhoso, a bancada ruralista tratada como muito importante para o país, enfim, a gente é tudo feito infelizmente, para só ficar bom para quem está produzindo e para quem precisa comer, tomar água, ter o rio, para o peixe, para o animal, para a onça, para a cobra, tudo vai morrer todo mundo, porque importa ter o grão na mesa e dizer que é pop. E assim, o meio ambiente ele é tido como não uma vamos dizer assim, algo natural, ele é tido como um produto a ser vendido, então isso potencializa ainda mais essa visão, essa ótica aí, por exemplo, da bancada do agronegócio. Só parafraseando a citação aí do que o agro é pop, né? O agro é pop e ele não poupa ninguém. Que é a continuação da música do Engenheiros do Havaí. O agro é pop e o pop não poupa ninguém. Josué,
Eu vou mandar essa aqui pra você. Você já começou com aquele desabafo. Segue aí o ritmo. Que a Letícia Matoso escreveu o seguinte: a Vale não vale nada, sanguinária e corrupta, e brasileiro na sua passividade nojenta, assim como a maioria dos brasileiros que por sua vez não fazem absolutamente nada para mudar. Era pra parar o Brasil enquanto esses assassinos em massa não saíssem do nosso país. E aí, qual é o seu comentário? Mas eu concordo e acho que, de fato, a gente é um povo muito passivo. Eu não sei que traço cultural de onde que vem essa passividade, se é a falta de educação, falta de entendimento, se é esse momento que todo mundo, que já vem desde 2013, todo mundo com muita opinião e com pouca ação, e todo mundo querendo fazer com que sua opinião seja melhor do que a outra, enfim. Mas que, de fato, a gente só se comove, só se emociona, só se mobiliza, só se fica indignado no momento das tragédias, é um fato, isso é verdade. A gente fica falando, inclusive falando agora, e daqui a pouco vem outro assunto, vem o Carnaval, vem São João, a gente vai, não sei. A gente é um povo a ser estudado, e eu não sei se esse traço de comodismo, eu sempre me espanto, por exemplo, outro dia eu estava aqui dentro de um ônibus, indo para o centro da cidade, e peguei um engarrafamento. Por quê? Porque idosos, senhores e senhoras, estavam na porta do Palácio do Campo da Princesa, que é o Palácio do Governo do Estado de Pernambuco, reclamando o direito de moradia numa comunidade que eles moravam, que tinham sido retirada, enfim, eles estavam fazendo protesto para tentar serem ouvidos, e com todo direito, com todo direito que eles têm de estar lá, enfim. O povo que estava no ônibus, gente que anda de ônibus, gente como eu, que não tem carro, enfim, são pessoas, vamos dizer assim, de classe C e D. As pessoas indignadas, chamando os senhores e as senhoras de vagabundos, porque estavam se queixando, porque estavam tentando ser ouvidos. Quer dizer, quando já é um povo que não se mobiliza, que só se emociona, ou fica indignado na hora que tem uma tragédia adiante da morte, que quer contribuir, que quer mandar uma água, quer mandar uma roupa, quer fazer um mutirão, enfim. Mas na hora, de fato, de você ir para o caminho que seria mais viável, pelo menos de dar pressão popular, de ir para a rua, você é tratado como um vagabundo que está atrapalhando no trânsito. Não sei como é que a gente não se consegue condoer, não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue se mobilizar. Isso realmente é um tapa na nossa cara. Eu digo assim, a gente tem que fazer uma reflexão de onde que a gente, para onde que a gente caminha, por que a gente não se mobiliza de fato, por que a gente para de brigar um com o outro e começa a cobrar de verdade de quem está em cima, não importa se a bandeira é vermelha ou verde e amarela, enfim. Essa coisa mesmo da cor é coisa ridícula. Você falando aí sobre essa questão da passividade, me veio aqui na cabeça uma obra muito boa e bastante acessível de um antropólogo. Ele escreveu um livro chamado O que faz o Brasil? Brasil, do Roberto da Mata. Ele tem um capítulo que é sobre jeitinho brasileiro. E ele fala um pouco sobre essa questão do brasileiro. Ele não querer mudar o sistema, quanto ele querer galgar posições dentro do próprio sistema, tendo total consciência de que o sistema ele é desigual. Então esse livro ele é interessante porque ele aborda essa questão e faz com que a gente tenha uma ideia assim, tipo, realmente o brasileiro ele age dessa forma porque existe toda uma construção histórica social que o conduz a aprender a ser assim, né? Isso reflete numa série de âmbitos da sociedade brasileira. Então é meio isso, bicho. O brasileiro ele não quer que o sistema acabe, ele quer galgar espaços dentro desse próprio sistema. E se você atrapalha o sistema e quer mudar alguma coisa, ele vê você como aquele que deve ser xingado, entendeu? Que é muito nisso que você acabou de falar aí. Você imagina, vamos pra rua, vamos nos mobilizar, mas boa parte do brasileiro médio ele não tá querendo se mobilizar porque você tá querendo ir contra um sistema que na cabeça dele é natural. Vamos para mais uma pergunta aqui. Vamos passar essa para Lídia Verônica. Antes eu só queria fazer um comentário rápido aqui. A Isis escreveu o seguinte: tem que matar burguês. Não, gente, pelo amor de Deus. Ela tá tem os comentários aqui bem violentos e tal. Vamos. Não haters, de direita nem de esquerda, pelo amor de Deus.
Pra matar a burguesia, ela quer fazer uma revolução do proletariado, né? Os aristocratas também. E Kleber tá mandando uma mensagem aqui pra Márcio, os aristocratas também. Enes Delmar, ele falou o seguinte, ele fez 3 postagens aqui. Ele criticaria o agronegócio, falaria sobre o genocídio do povo indígena e dos ativistas ambientais e falaria sobre a ambição capitalista e flexibilização das leis ambientais. Tá, aí fiquei meio perdida agora, por muita coisa. Agronegócio. Dos povos indígenas e dos ativistas ambientais, entre eles, por exemplo, o Chico Mendes, Que ocorreu, né? refletida na flexibilização das leis ambientais. Inclusive o Instituto Chico Mendes é um dos órgãos fiscalizadores e preventivos, né? Ainda não. Porque o Ministério do Meio Ambiente também é um órgão fiscalizador, né? Então a gente espera que o IBAMA e outros órgãos como o Instituto Chico Mendes evite alguns absurdos que possivelmente aconteçam, né? Aí pela frente. O que eu posso falar? O genocídio das tribos, né? Em relação ao interesse dos agricultores ou dos... É o agronegócio, né? Tá ligado a tudo isso aí. Os grandes agricultores, né? Porque a iniciativa, né? Que inclusive Marina Silva protege, né? É a da economia da agricultura familiar, né? Que é menos como eu posso dizer? Agressiva, né? Ao meio ambiente. E também... Oi? Mais sustentável, né? Menos agressiva e protege também as pessoas que, como eu posso dizer, os donos das terras, né? Que são os índios, que hoje estão se sentindo ameaçados. Quer dizer, eles estão em grande ameaça há muito tempo por conta do desmatamento, né? Marina Silva, que também caminhou junto com Chico Mendes, né? Foi uma das pessoas que lutaram para manter a legislação na Amazônia de uma forma mais severa, mais... como eu posso dizer? Mais rígida, né? Por conta do desmatamento. Ainda assim, há, né, vários casos de crimes, aqueles homens lá no Pará que mataram padre, freira, enfim. Isso, irmã Dorothy. Enfim... mesmo com tanta fiscalização, existe todos esses casos. E nos últimos 2 anos, quer dizer, Marina Silva, se eu não me engano, há 5 anos atrás, diagnosticou que durante 10 anos houve uma devastação enorme na Mata Atlântica, né? Na Amazônia, enfim. E a porcentagem que ela trouxe em 10 anos que desde o governo de Temer, as flexibilidades que aconteceram, né, nas licenças ambientais são quase equivalentes, né? São desproporcionais, de 2 anos e 10 anos. Eu estava lendo, né, sobre isso. Ou seja, Temer já veio preparando o campo para o pessoal do agronegócio, como é que eu posso falar? Dizimar, né, a nossa Amazônia e, com isso, as populações que dependem 100%, né, dessas florestas. Inclusive, populações que desconhecemos graças à preservação que existe hoje, né, da Amazônia. E talvez os genocídios aconteçam e a gente nem sabe, porque a gente não tem noção, né, de quais são os povos, quantas pessoas existem por tribo e tudo mais. E esses genocídios vão acabar acontecendo na calada, né? A população vai ficar sem saber que os primeiros povos, né, os donos dessa terra, vão ficar sem ela. Enfim, o que eu ia falar? É porque muita coisa que ele falou aí, eu fiquei perdida, porque tudo dá para linkar, né? O agronegócio com o genocídio e a flexibilização das leis, que é realmente o ponto-chave para tudo isso acontecer, né?
Enfim, tudo é um absurdo, é surreal. Apesar... E esse novo governo, ele não vislumbra isso, né? O novo, como eu posso falar? De Itamaraty, presidente de Itamaraty? O chanceler de Itamaraty é aquela tia nossa que acredita que leite com manga mata, né? Então, assim, ele participa daquela teoria da conspiração mundial, ele acredita nisso, então ele acha que como eu posso dizer? Como é o nome daquilo, gente? Não, ele também acredita nisso, né? Mas, não, ele acredita que o efeito estufa, gente, como é o nome disso? Aquecimento global. Ele acredita que o aquecimento global faz parte de uma teoria da conspiração mundial e, enfim, ele não sente na pele os efeitos que está acontecendo, meu Deus, que pessoa maravilhosa, né? Faz parte do plano para tornar tudo criminoso, assim, tudo é uma fantasia para os crimes acontecerem. Quer dizer, quanto mais fantasiar, dizer que nada disso acontece, fica mais fácil de tirar o índio da terra, dizer que de matar. Enfim, é uma coisa muito bem feita. Sim, ele divulgar essa teoria e, enfim, ele colocar a opinião própria, né, em relação a fatos, é o que mais me preocupa, me perturba nesse novo governo, é que todos eles têm uma teoria da conspiração, né? Nada é como realmente é. Existe sempre uma coisa por trás, enfim. É a história com as falas absurdas, Lídia. Só interromper um pouquinho, não sei se você viu hoje uma diretora no departamento, eu não sei exatamente, mas ligada aos índios. Eu não sei, deve trabalhar com a Damares. Damares assumiu a FUNAI, né? Essa mulher disse hoje, eu não sei o nome dela, que é muito nome novo, ela disse hoje que os índios não foram os primeiros habitantes do Brasil. Eu não sei quem está falando dos índios. Quem foi? Ela disse hoje isso, quer dizer, começa a desconstruir, a colocar nas pessoas que vivem brigando a favor desse povo, dessa galera, dizer, tá vendo, os índios não estavam aqui antes, então não tem sentido os índios serem os donos das terras. Tudo é feito... Mesmo que eles não sejam os primeiros povos, eles estavam aqui antes da gente, né? Então acho que... Exatamente. É uma loucura. Todo esse governo é uma mistura do tio do pavê com a tia do leite com manga, que com certeza, estão todos no WhatsApp, com vários grupos e várias correntes, mas com essa questão do meio ambiente, é uma questão que afeta mundialmente. Nós possuímos 12% da água potável no mundo, né? O que pode também gerar até uma guerra, né? Através dessas medidas inconsequentes que poderão ocorrer futuramente, ainda mais, né, do que já está acontecendo, pelo domínio, né, da nossa matéria-prima, da nossa mata, enfim, dos nossos recursos hídricos também. E o desmatamento da Amazônia, ele vai afetar o mundo inteiro, né? Se Mariana afetou gente em Minas Gerais, até a Bahia, que até hoje que não chegou nem lama dentro de casa, mas afetou as águas, né? Enfim, imagine o desmatamento da mata mais importante do mundo, né? Porque nossa preservação, apesar de tanto desmatamento, enfim, é uma das maiores que tem, né? E é muito preocupante. Então, agronegócio, essa questão do genocídio e a flexibilização de leis, eles estão completamente ligados ao outro. Um favorece o outro que pratica o crime, enfim, vai dizimando grupos e terras e, enfim, a sobrevivência humana de uma forma não só no Brasil, mas mundial. Ok, vamos para a próxima pergunta aqui. Márcio, para você. A Elaine Santos. Ela diz o seguinte: falaria sobre a corrupção e o capitalismo dentro do cenário brasileiro, que sempre parece estar em primeiro lugar. Também falaria do quanto as nossas riquezas naturais estão sendo agressivamente devastadas. Falaria dos indígenas que continuam perdendo seus direitos em pleno século XXI. É só absurdo.
Elaine, você está certíssima. Acrescente aí, Elaine, uma coisa que está acontecendo já alguns movimentos sociais fora do Brasil, que você pode começar a pesquisar isso, que é essa nova relação com a natureza. Algumas pessoas, às vezes as notícias são tão ruins, massacram tanto a gente que a gente fica meio que sem esperança, sem notícias boas. Mas assim, movimentos começando na Alemanha, na Califórnia, o movimento Slow Food na cidade de São Francisco. A Alemanha tem feito bastante pesquisas em tecnologias alternativas e nós precisamos entender que há sim uma solução para isso, para uma solução para esse desenvolvimento aliado à preservação ambiental. Mas essa solução, Elaine, você tocou no ponto certo. Toca numa questão, preciso acabar com a ambição completamente desregrada. Mas uma ambição completamente desregrada passa pelo entendimento de que o outro também sou eu. E aí já é uma questão filosófica, já é uma questão humanitária, já é uma questão, eu diria até religiosa, espiritual, no sentido de que todos nós estamos conectados. Quando um pai enterra um filho em Brumadinho, eu sinto essa dor, Josué sente essa dor, porque nós sabemos que essas águas percorrem até nós. E quero lhe dizer uma boa notícia, Elaine. Vou aqui adiantar uma coisa que eu iria falar depois. Eu recebi hoje um WhatsApp do pessoal, dos professores da UNEB. Vai se iniciar um movimento aí em Juazeiro, tomara que logo, imediatamente, e Pablo e Kleber e Lídia, assim que tiver isso garantido e certo, eu passo para vocês postarem, um movimento de pessoas para se preparar para a chegada dessa lama aqui no Rio São Francisco, de nós começarmos a nos preparar para isso. Acho que a solução, Elaine, é simplesmente nós desenvolvermos a tecnologia para o nosso bem. A solução passa pela reflexão do que é ser humano nos dias de hoje, desse cuidado com as águas. E digo uma coisa, viu, meus queridos e minha querida, a natureza, eu já falei isso em algum momento nesse podcast, a natureza é quem manda. Ela respondeu. Nós estamos maltratando, ela já tirou 134 vítimas. Certo? Ela responde. Pois é, e ao longo da história, nós estamos testando a natureza em vários momentos, principalmente do fato de que nós estamos extraindo de uma forma tão absurda e tão violenta que a gente não está se preocupando com o que vai acontecer. Se bem que os últimos governos brasileiros, né, tirando esse agora, eles, ao longo de décadas, eles se comprometeram a determinadas ações de preservação ambiental e de reutilização de determinados recursos para que a gente não sofresse tanto com os impactos da atividade de mineração, atividade de extração de combustíveis fósseis, enfim. Só que parece que o governo agora ele está querendo destruir tudo aquilo que já havia sido firmado para causar uma espécie de tentativa de criar a ideia de que essa coisa de preservação ambiental é coisa de gente de esquerda, não é preciso fazer isso porque os recursos são infinitos e vamos, enfim, parar com a fiscalização xiita de determinados órgãos ambientais. Gente, isso é um completo absurdo. E você que está nos ouvindo, querido aluno, por favor, não cometa esse mesmo erro quando for fazer a sua redação e se manifestar em determinadas questões. Não, só ia fazer uma comparação aqui, essa questão, né, das consequências. A China, né, hoje existem estudos que comprovam, relacionam, né, a questão da esterilidade masculina à poluição, né, e imagine o que futuramente essas águas contaminadas podem proporcionar para a gente, né? Exatamente, Lídia. Eu queria só reforçar isso, porque é exatamente isso. O homem, o ser humano, aí qualquer um, de qualquer esquerda, de direita, de bandeira, sem bandeira, o ser humano se desconectou da natureza. Ele acha que não é da natureza, ele acha que não que a natureza é uma coisa além dele, mas a gente é da natureza e a conta chega pra gente, a água fica podre pra gente, a lama chega pra gente,
a comida venenosa chega. O ser humano acha que a natureza tá para servir a gente Parece que é uma pena indeterminadamente, né? Que ela não... E não assim, é renovável, mas se ela for bem utilizada. E a gente é um animal. A gente não pisa mais no chão, pisa só em asfalto. Assim, a gente está distante e aí entende isso como uma coisa que está longe de mim. Assim, mas a gente é a natureza, a gente vai se matar, está se matando. É muito doido isso. Eu cheguei até a twittar esses dias, por causa de Brumadinho, né? Eu lendo as notícias, isso me perturba bastante. Como você, eu evito ler. O Brasil é um país lindo, elogiado pela população mundial, né? Nós não temos, de fato, catástrofes naturais, né? Que sejam relevantes assim, como nos outros países, né? A gente vê. E eu acho que a catástrofe natural do Brasil é o brasileiro, né? Ser humano do brasileiro. Outra coisa que eu queria só lembrar, eu não sei que em relação ao tema de redação, lembrar o seguinte, que historicamente, voltando na história, desde quando a gente começou matando índios, tirando o índio de onde ele estava para empurrar ele para o interior do país, e começamos a ocupar as terras já errando e continuamos errando com monocultura. Eu me lembro aqui de Pernambuco e os estados vizinhos começaram a ocupar só com cana, foi o que aconteceu. Dizimaram todas as árvores, todos os animais, a gente ficou com a terra estéril. Hoje, você anda na mata de Pernambuco, não tem mata, é a zona da cana, uma cana ainda plantada sem a tecnologia que em outros estados existe, também do Centro-Oeste e do Sul. E assim, é um exemplo muito claro que o ser humano, desde quando chegou aqui, só explora, sem se preocupar com a renovação, sem se preocupar com o ser humano que já morava, sem se preocupar com o ser humano. Quer o dinheiro para os senhores de engenhos, que hoje em dia são os senhores da Vale, são os senhores do Planalto, quer dizer, continua o mesmo formato de sociedade. A gente repete em 2019 o que éramos em 1500. Quer dizer, matando o índio, dizendo que índio não presta, que tem que matar. Somos, assim, continuamos dando volta em torno de nós mesmos, nos matando. Enfim, o Brasil, como você falou, não temos terremotos, tsunami, mas temos nós e nos matamos. É muito doido. E matamos a natureza. Enfim. Ok. Eu tenho aqui mais algumas interações dos nossos seguidores. Uma delas é a Thaís Maíra, ou Mayra, não sei, Thaís Maíra. Ela falou o seguinte: o comentário que ela deixou pra gente seria, no caso, uma solução para essa questão: alinhar novas tecnologias menos nocivas ao meio ambiente a fim de manter a sua preservação. Esse tipo de ação já vem sendo tomado, só que assim, depende de que país nós estamos falando. Por exemplo, o biodiesel brasileiro, ele era nesse sentido, né? Uma tecnologia menos nociva. Você vai ter o etanol, que também era um combustível menos nocivo, mais engajado com essa questão da preservação ambiental, não é? Energia eólica, iniciativa. E isso também, energia eólica, que nós temos vários parques eólicos no Brasil. Claro que para a extensão do país é uma quantidade ainda pequena, mas, né, que é uma iniciativa interessante e que já gera, né, a energia necessária. E além disso, nós temos agora o desenvolvimento dos carros elétricos, né, que prometem, na questão de uma década, estar rodando em boa parte das cidades no mundo e poluir quase zero, né, em relação à emissão de gases. Então a gente já tem esse tipo de iniciativa, só que isso depende de interesse de investidores e do grande mercado, né? Então estamos à mercê, não deixamos de ficar à mercê do mercado nesse sentido. Nós temos aqui também a fala da Neiriele da Costa Lima, que ela diz que egoísmo velado na preocupação com o meio ambiente, vamos todos morrer, o planeta continua. Foi bem, né, traumático, enfim, dramática. A Monaíse Oliveira falou: a ganância dos grandes empresários e a fraqueza das leis que punem crimes ambientais. Não diria a fraqueza das leis, mas a fraqueza de quem utiliza os mecanismos para punir as pessoas.
né? A gente tem uma série de juízes, enfim, homens da lei que são bem coniventes com as ações aí dessas grandes empresas. O Guilherme Bispo, que sempre participa aqui, né, dos podcasts, um abraço, Guilherme, falou o seguinte: quando se observa a fundo, não passa de um esquema entre o próprio governo e as empresas, e de fato a Vale se beneficiou e muito de vantagens do governo, né? Inclusive agora o presidente eleito não se manifestou sobre punição em relação à Vale, ele só disse coisas genéricas do tipo, vamos uma empresa e vamos prender quem for o responsável. Tem aqui também a fala do Vitor Hugo Ferreira. Ele colocou clichê, individualismo gerado pela busca pelo lucro e o pensamento aristocrata do judiciário. Não sei, eu fiquei meio confuso com essa fala aqui. Alguém... Bom, o judiciário realmente é bastante aristocrata, né? Então, as empresas estão sempre em busca do lucro. Não, é só um adendo aqui, um comentário à parte, sobre a questão da galera se pronunciar. Se vocês escrevem assim no Enem, vamos evitar, gente, para poder cumprir, a pessoa que está fiscalizando, está corrigindo sua prova, entender de forma clara o que você quer dizer, tá? Falar difícil nem sempre é bonito, porque não se entende. E aí, fazendo aqui umas menções honrosas rapidamente, muita gente, Márcio, Josué aí que estão em Recife, muitos comentários foram críticas ao atual governo, não é? Teve gente que escreveu aqui: Marina Silva estava certa, foi o Eu Vi Torcer. Deixa eu ver aqui. Robson Nobre escreveu o seguinte: mandaria fazer mestrado bíblico. Uma clara alusão à senhora Damares, né, que fez o mestrado dela em educação pela Bíblia. Teve aqui, fez alguns mestrados, Lídia tá lembrando aqui. Teve um rapaz aqui que falou o seguinte. Deixa eu encontrar. Meu Deus, na hora que a gente procura, não acha, né? Vamos lá, mais comentários. Mostrar todos. Cadê? Viviane Campos disse que vai deixar em branco, né? Não deixa em branco porque zera a redação, gente. Não faz isso, não. Isso. Aí Mas vale a pena as árvores que foram... Isso. Para fazerem a prova do Enem. Falem delas na prova. O Lindiel Santos escreveu o seguinte: colocaria como proposta para a preservação ambiental a extinção imediata do Homo sapiens como causador de todos os problemas ambientais. Eu achei esse comentário incrível. Palmas para ele. Realmente o Homo sapiens ele está destruído. O Homo sapiens se acha não natureza, se acha afastada, né? Pois é. Mas tem uma Armando aí, né? Então, pois é. Então, galera, agradeço a todo mundo que fez comentário aqui pra gente. Foram mais de 70 comentários. Não dá pra gente falar sobre tudo aqui, sobre todo mundo aqui, mas vai aí um abraço pra todos vocês. E agora a gente vai entrar no próximo quadro, que é o Pinga Fogo de quem? Pinga Fogo do Márcio. Eu tô tão bonzinho porque eu tô de férias. Kleber, querido, por que a esquerda ainda também tem dificuldade de defender uma pauta ecológica ambiental? Isso é problema ideológico ou é problema de consciência nacional? Eu acho que o problema ainda dos partidos e legendas de esquerda que ainda não tomaram uma posição clara diante disso, vem numa questão que muitos vêm também a lucrar com essas empresas que elas investem em campanhas políticas. Não dá para, digamos, tampar o sol com a peneira.
Eu acho que é só fora mesmo aí o PSOL, que já declarou que não aceita investimento de empresas, mas os outros partidos, outras legendas, abertamente, quem chegar a pagar, digamos, recebe apoio. Infelizmente, isso acaba refletindo na atual, digamos, política de proteção ambiental. Já que, infelizmente, muitas dessas empresas, elas são espertas, elas não vão, digamos, apoiar somente o político da direita ou o político da esquerda, não, eles fazem, digamos, o jogo duplo. Eu apoio ele, eu apoio, digamos, a direita e a esquerda. Se aquele ali entrar ou aquele outro, eu tô dentro, eu tô recebendo, eu vou ser apoiado lá. E isso, infelizmente, vem com aquela questão de que quando esses políticos estão lá, eles muitas vezes fazem vistas grossas para a aprovação de leis que sejam mais, digamos, digamos, agressivas contra essas pessoas que acabam causando esses danos ambientais. E essas empresas, elas acabam tendo esse lobby muito importante, muito pesado na política nacional. José quer fazer um comentário? Não, é só endossando isso mesmo. Acho que historicamente, acho que de qualquer lado do poder, a gente sendo cooptada ou gente sendo bancada em campanhas, é isso mesmo. Não há eu acho que há uma dificuldade de se montar essa agenda de verdade, uma agenda de clara e corajosa, porque há interesses que permeiam todos esses partidos. O pessoal que você falou é exceção. Também que tem uma exceção, pelo menos, para a gente ter alguma esperança. Mas é tudo muito feio, tudo é muito amarrado. Desde quando inauguramos o Brasil, é muita crueldade com tudo, muita falta de preocupação com o amanhã. Eu não entendo, muito rápido, 500 anos já acabamos com tudo. Pois é. E principalmente essa mistura entre interesse político e meio ambiente, e principalmente a junção entre interesses do meio ambiente com interesses do agronegócio, só tem um destino, gente, dar errado, né? Então esse é o destino de quando a gente faz esse tipo de coisa. Pinga fogo pro Márcio. Meu querido aristocrata de origem francesa, no Nordeste brasileiro, Márcio. Bonsoir! Márcio, nós aí já tivemos muitas, digamos, problemas ambientais no Brasil. Isso aí está ao longo da história. Vem Serra Pelada com questão daquela retirada de ouro, aí vem o Mercúrio depois, Cubatão, que virou Vale da Morte devido à poluição. Vê também a questão do vazamento de petróleo, se não me engano foi um petroleiro na Baía do Guanabara, que causou também danos ambientais. Esse rompimento dessas barragens em Minas Gerais. Isso aí em vários anos e no decorrer, digamos, dos últimos 30 anos da história do Brasil. E aí eu pergunto, será que o brasileiro em si, ele não tem essa consciência ambiental, mesmo sofrendo com tantos danos ambientais ao longo de sua história? Tem não, Kleber. Kleber, você me pegou com um exemplo muito forte que eu tive sábado. Eu saí de Salvador e vim para cá. E eu peguei um metrô para ir da casa da minha tia até o aeroporto de Salvador. O aeroporto de Salvador, Kleber, é uma pérola. O aeroporto não, perdão, o metrô de Salvador é uma pérola. Tá novo, lógico. Ele é super rápido, tem ar-condicionado, ele é limpíssimo, certo? E é um equipamento novo que o governador aí conseguiu junto com sua equipe para colocar finalmente, depois de passar não sei quanto tempo parado. E eu adoro andar no metrô de Salvador, eu gosto de metrô, eu acho bacana. E você faz a viagem rapidinho. Peguei o avião, cheguei aqui no aeroporto de Recife e fui pegar o metrô para poder vir para a casa do meu amigo Josué, que me hospeda. Kleber, quando eu olhei a estação do aeroporto e quando chegou o trem, certo, do metrô, o vagão que eu vim lá do aeroporto até aqui, o centro do Recife, eu fiquei completamente chocado.
É lixo, Kleber. Não tem outra coisa, é lixo. As pessoas jogam o saco, jogam a garrafa d'água, jogam ali por onde o trilho passa. O vagão vinha imundo. Só que eu acho que a gente não pode ficar com esse discurso. Essa gente é suja. Essa gente, se eu colocar a mão para afastar, eu não vou resolver o problema. Essa gente, em algum momento, não foi educada, não foi preparada, claro, precisa ser alertada sobre isso, porque nós precisamos ter essa consciência de que, como Josué aqui falou, né, o homem é distante da natureza. Isso não existe. A gente come o que vem da terra, a gente bebe a água, a gente sofre as consequências desse calorzão que está aí, teve hoje aí em Juazeiro, justamente por causa dessas coisas. Então, nós precisamos aumentar essa consciência, sim. Lídia tocou num detalhe que eu achei muito singular, a presença realmente muito fraca do Greenpeace no Brasil, o Greenpeace no mundo todo é mais atuante, mas justamente, é claro que o Brasil tem esse território imenso, é muito mais complexo você cuidar dessas questões. Mas, bom, eu sou um otimista por natureza, nós temos, Kleber, como professor, você tem que tocar isso em algum momento em sala de aula, eu também, como professor, tenho que tocar em sala de aula, eu sempre falo nas minhas aulas na pós-graduação, eu sempre falo sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica São Francisco, a gente precisa alertar, a gente precisa dizer, a gente precisa falar com o vizinho, e não tem consciência não, Kleber, vai ter que começar, são seus filhos, minhas sobrinhas, a gente é que vai convencê-los para, quem sabe, a gente poder reverter esse quadro, como disse o Josué, de 500 anos de maus tratos e que está se acabando tão rápido porque a gente maltrata tanto. Não adianta a pessoa vir cobrar consciência ambiental de uma empresa e essa mesma pessoa querer cortar a árvore em frente de sua casa porque as folhas sujam a calçada e quando sai de casa joga o lixo num terreno baldio. Exatamente. A gente já discutiu isso, né, Cleber? A revolução também é individual. Sim, e a Constituição também ela faz esse incentivo que a população também preserve. Que você falou aí essa questão e eu estava lembrando que eu tinha um pé de árvore na porta da minha casa que destruiu a calçada inteira. Então a Compesa, né, o órgão que abastece água na minha cidade, pediu que a gente tirasse a árvore dali, porque estava acabando com a encanação, né, não só da gente quanto dos vizinhos. A gente tirou a árvore, né, e plantamos mais 2 árvores na porta de casa num canteiro mais adequado, enfim, para poder crescer legal. E daí a vizinha veio reclamar que a gente gostava muito de um pau de árvore. Num calor que é de Petrolina, as pessoas reclamando porque a árvore vai sujar a rua. Como se a rua fosse limpa, muito bonita, e as folhas no chão iam deixar a rua feia. Que no caso, pra mim, elas embelezam, né? Folha é sujeira, né? Que loucura. Eu vi isso. E enfim, sombra, né? Arborização, deixa a cidade mais arejada, mais bonita. Mas as pessoas não têm essa conscientização. Não valorizam, né? Mas tem passarinho em árvore, tem lagarta, tem um universo gigantesco em cima de uma árvore, é uma loucura. Um ecossistema, né? Tem todo um ecossistema. E é bonito, é vida. Gente, toda vida, como diz a música do... eu acho que é Milton Nascimento, né? Toda vida é sagrada, tudo que se move é sagrado. E é vida, né? Vida, meu Deus, é bênção, enfim. Você acha superior a uma árvore? Eu não sei o que a gente fez, não, nem vai parar, não. Pois é. O Homo sapiens, como é que é o arroba? Eu acho o que Homo sapiens já foi longe demais. Eu acho que não sou papo vitar. Estúpidos. Acho que o Homo sapiens foi longe demais já. Homo estúpidos. Tem que mudar esse nome. Aqui também, toda vez que uma árvore é tirada em Recife, eu vou perguntar por que está derrubando. Tem muito isso, a folha cai, a árvore chegou na raiz, não sei o quê. Aqui na minha casa tiraram, do lado da minha janela tiraram uma pé de manga, porque caíam mangas, o pé de manga da manga, mas caíam mangas em cima e folhas em cima de um telhado. Aí tiraram.
uma árvore gigantesca e passarinho morreram aqui na minha sala. E é uma prática urbana de muitas prefeituras derrubarem árvores para, enfim, fazer ampliação de rua, enfim. Eu tenho a impressão que aqui em Recife, especificamente, o contrato que a prefeitura tem com a empresa que faz, a empresa ganha por derrubada de árvore e poda de árvore. Eles podam diariamente as árvores todas, onde tem uma árvore maiorzinha vai podar, então derrubar. Eu cheguei a essa conclusão que é isso. Eu já mandei denúncia para vereador, mas não conseguem chegar. É muito esquisito. O que tem de árvore derrubada diariamente é muito doido. É porque é mais econômico destruir a natureza do que simplesmente tirar o poste de onde está e reorganizar a fiação, né? Para poder deixar espaço livre para a árvore crescer, enfim. Que podassem diariamente, né? Para que não atrapalhassem a fiação. Mas em Recife, realmente, principalmente ali no centro, tem muita árvore antiga, né? E, enfim, elas vão destruindo calçada e vão passando pelos postes. Mas eu acho que é uma área que, inclusive, é mais arejada na cidade. Ainda né? é. Mas as pessoas não pensam isso. É muito mais barato arrancar a árvore do que reestruturar Cuidar de árvore doente, não cuida, derrubam logo. Isso, da questão da infraestrutura da rua, né? É uma loucura. A gente tá sempre indo pro caminho errado. Eu não sei. Não se reflete tanto. Ok, vamos para mais um quadro do podcast. São as frases. Só os fortes sabem. Seguinte, vou falar aqui algumas frases e vocês vão ter que adivinhar quem foi o autor de cada uma delas. Ok? Márcio, Josué, não vale mexer na internet. Não vale googlar. Larga tudo aí, pra tentar adivinhar quem é. Primeira frase, eu acho que é fácil. O jegue é bom, o homem é mau. O jegue é bom, o homem é mau? Só pode ser daquele cara do Ceará. O humorista. Falcão. Não é Falcão. Oh, errei. Suassuna. Também não. Zelezinho. Kleber de Sem Fio. Vou dar uma dica. Não é humorista. É músico. É músico? Então é Luiz Gonzaga. Alceu Valença. Não, Márcio. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga! Cerveja Heineken de garrafa na próxima quando eu estiver aí, tá? E gelada. Próxima frase. O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Eu peguei falando Isso não sei não. Melhor prevenir do que remediar, em outras palavras. Como é? Melhor Josué? prevenir do que remediar, em outras palavras. Quem foi o autor? Eu tô entendendo, não sei quem é o autor, não. O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Será se algum gestor sensato, algum ex-político que conseguiu ter algum alumbramento e teve essa... Não é Dalai Lama, não. O outro. Vou dar uma dica. Não é Gandhi, é um político. Sim. Um político? Não é brasileiro. Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Eu chutei o Roosevelt. Não é não. Sabe Roosevelt? quem é? Franklin. Meu Deus. Como é o nome dele? Abraham Lincoln. Fala, Márcio. Benjamin Franklin. É aquele vice-presidente ligado à ecologia, um vice. Aquele branco. Vice-presidente. Al Gore? Al Gore. Não, Márcio, não é. Deixa eu encerrar. Vou dar mais uma dica. Mas não é sobre natureza, né? É mulher. Marina Silva. Cleber e Lídia falaram ao mesmo tempo aqui. Marina Silva. Poxa, pensei nela. Não pode ser Marina. Marina, não importa, bichinho. E agora a última frase. Essa aqui vai fazer parte de um sorteio que o Historiante vai fazer de um livro que nós recebemos da editora M-Books. É um livro de memórias, chama-se Lembranças da Guerra, da Irmgard Ruppel. Lídia, o nome dela é alemão, eu não sei falar essa primeira parte aqui. Ingard Ruppel.
ela, depois de muitos anos, ela acabou falando um pouquinho sobre a experiência dela na Alemanha nazista. Ela não era judia, é uma perspectiva de uma moça de uma família aristocrata alemã que ia contra os ideais de Hitler, né? Ela conta um pouco da história de como ela foi presa, o pai dela também, enfim. Bom, a pessoa que quiser ganhar esse livro, gente, da M Books, vai ter que adivinhar quem falou essa frase aqui. Não quero flores no meu enterro, pois sei que vão arrancá-las da floresta. Chico Mendes. Eu vou cortar o que Lídia acabou de falar, né? Porque... Mas Lídia acertou, é Chico Mendes. Um leitor. Chico Mendes, pronto. Acabamos a nossa sessão quiz. E aí, quem quiser participar do sorteio, vai lá na nossa postagem amanhã e comenta quem é o autor da frase que nós falamos aqui no podcast para o sorteio. Então vai ter que ouvir o podcast para poder participar. Tem que ouvir o podcast, aí vai lá, comenta, curte a foto e comenta quem é o autor da frase que nós falamos aqui no podcast. E agora nós... tem que seguir, obviamente. E agora vamos para as nossas indicações. Dicas culturais. Quem quer começar? Eu. Posso começar? Fala. Eu quero indicar um filme que, coincidentemente, eu estava tão conectado com vocês, mesmo de férias, eu revi ontem aqui na TV. No Coração do Mar. É um filme americano de 2015. O título em inglês é In the Heart of the Sea, que é um filme que trata de uma história baseada em fatos reais, que trata de um navio que saiu lá por 1700. Esse navio era para caçar baleias. As baleias, esse pessoal retirava o óleo das baleias que faziam gordura para poder queimar e iluminar as casas, né? Era dessa maneira que naquela época se fazia. E esse filme trata justamente dessa coisa do homem e sua relação com os animais, com a natureza. A natureza deu a resposta, que eu não vou dizer, aos personagens. É um filme interessantíssimo, tem uma das cenas mais bonitas que eu já vi em cinema, que é a cena, não vou dizer, mas a cena da baleia. Todo mundo vai ver isso. E é muito interessante que logo depois que aconteceu o episódio, começou-se a descobrir petróleo na Pensilvânia, no coração do mar. Você pode ir. Josué vai indicar agora. Pode indicar. Oi, é o seguinte, eu quero indicar um site chamado, já que eu falei sobre ele no começo com o Pablo, mas eu vou agora, dentro da conversa, marcozero.org. É um site de notícias, é uma empresa, enfim, de notícias, daqui de Recife. É formado por um grupo de jornalistas que encerraram suas carreiras na grande imprensa, principalmente no impresso, e montaram esse site. E é uma alternativa à imprensa oficial, à imprensa que tem relações que a gente sabe muito parecidas com o político, enfim, com as empresas, mas que são relações comuns de jornalismo, mas que deixam o jornalismo muito amarrado em alguns momentos. Um jornalismo mais independente, de resistência, com pautas que são negligenciadas nos grandes jornais e que vale a pena dar uma olhada. É marcozero.org. Inclusive, o marcozero.org está em parceria. Estamos começando a construir uma parceria, marcozero.org, com o Antes que Suma, que é o site que eu edito e criei e edito, que é justamente uma matéria, um conteúdo sobre o desaparecimento de construções históricas de Recife nesse período de 2015 para cá, quando o meu projeto começou a andar. E eu queria só dizer uma frase para encerrar minha participação. Está aqui como se fosse do Greenpeace a frase. É o seguinte: somente quando for cortada a última árvore, poluído o último rio, pescado o último peixe, é que o homem vai perceber que não pode comer dinheiro.
A minha indicação, eu já indiquei outras vezes, eu acho. Inclusive, tem uma sessão cult falando sobre isso. É o Handmaid's Tale, que eu acho que aborda vários assuntos atuais, polêmicos, e também aborda de forma bem abrangente as consequências sobre essa questão da poluição, sobre a industrialização de tudo, enfim, os danos que futuramente podem ser causados à sociedade como um todo. Enfim, as consequências são drásticas e incontáveis. Handmaid's Tale. E a outra é uma matéria que eu achei, que eu li, né, para poder dar uma estudada aqui antes de passar para vocês algumas informações, que é da revista Ecológico.com.br. Vai lá, pesquisa os maiores crimes ambientais do Brasil. É como se fosse uma série. Vai falar sobre a questão da mineração de ouro em Minas Gerais, vai falar sobre Belo Monte e também vai falar sobre crimes ambientais do cotidiano, como o lixo, como a morte no campo e outros crimes que acontecem e passam desapercebidos e impunes. Revista Ecológico.com.br, eu acho que Pablo, né, pode disponibilizar no historiante aí o link também, né, para poder vocês lerem essa série de matérias sobre os crimes ambientais no Brasil. Bem, as minhas indicações são duas. Uma das indicações é um documentário que até está disponível na íntegra no YouTube. É um documentário Memórias Rompidas, a tragédia de Mariana. Esse documentário, ele vai ter entrevistas e vai narrar o acidente que ocorreu em Mariana. E outra indicação, não é filme, não é série, não é livro, é a música. Que é a música que sempre quando tem esses problemas que vêm afetar trabalhadores, eu sempre lembro dessa música, que é a música Construção, de Chico Buarque. Essa música aí, digamos, é o reflexo das empresas, da mentalidade das empresas com relação ao seu trabalhador. O trabalhador que ao morrer, ele não tem, digamos, nenhuma visibilidade. É só um ser humano atrapalhando o público. Ô, Pablo. Oi. Eu não posso, por favor, me dê só mais 30 segundos. Preciso dizer duas coisas, viu? Pode falar. Pronto. Acabei de receber pelo Zap um texto muito interessante pedindo que as pessoas comecem a não dizer a tragédia de Mariana e a tragédia de Brumadinho para não estigmatizar essas cidades. É para dizer a tragédia ou o crime da Vale. O crime da Samarco, o crime da Vale. Acho isso muito significativo. E a outra coisa é o jornalista espanhol, colunista do jornal El País, que se chama Juan Arias, sugeriu a entrega do Prêmio Nobel da Paz para os bombeiros que estão atuando em Brumadinho. Ele escreveu esse artigo na sexta-feira, dia 1º de fevereiro, e já está repercutindo na web. Pronto, sua indicação, querido. Ok. A minha indicação, a primeira delas, é um documentário clássico que a galera de história e a galera de publicidade conhecem, que é o Ilha das Flores, que é um clássico aí enfim, que tá ligado à questão do caminho que o alimento faz desde sua produção até o descarte lá na Ilha das Flores. Tem um outro documentário que é o Trashed, para onde vai o nosso lixo, né? Que também mostra esse caminho da produção desse lixo e para onde vai esse lixo descartado, que a gente imagina que jogou no lixo, botou no saco, pronto, acabou, não tem mais que se preocupar, mas tem que se preocupar sim. Ao final desse episódio, quando você terminar de escutar, dá uma conferida na nossa playlist, que Lídia vai me dizer o nome da playlist agora. Meio Ambiente e Historiante. O nome da playlist é Meio Ambiente e o Historiante, que tem várias músicas, não é você que está se preparando para... Você que está se preparando para fazer a redação do Enem, está querendo referências interessantes, tem muita música bacana que vai ser inserida nessa playlist, né? E aí termina esse episódio, liga a playlist, começa a escutar
e curte bastante para você ter mais referências para citar. Eu queria só comentar que parte desses cantores e músicas aqui sobre o meio ambiente aconteceram coincidentemente ou não, foram produzidos na época da ditadura. Sei lá, só queria lembrar disso. Ok, pessoal, então é isso. Queria agradecer ao Josué pela sua presença aqui nessa noite bacana, nesse papo que foi bastante interessante sobre como preservar o meio ambiente, né? A gente agradece bastante, Josué. Valeu, eu também agradeço e só fazendo um adendo, na realidade eu sou curioso de qualquer tema desse também. Assim, não tenho conhecimento técnico nenhum, mas enfim, espero que tenha podido dar com alguma contribuição. Claro, foi muito bacana e o convite está estendido para próximos podcasts, próximos temas, a gente convidá-lo novamente para participar, ok? Tá, obrigadão. Valeu, um abraço a todo mundo. Valeu. E um valeu para todos os historiantes, foi muito bom estar aqui de volta com vocês. Primeiro episódio desse ano 2019, que promete ser um ano bastante complicado, cheio de coisa para falar. Será que vai ter Enem? Será que vai ter MEC? Ninguém sabe. Só concluindo esse podcast, concluir com uma frase de um radialista de Petrolina, radialista até que já faleceu, Carlos Augusto, que ele sempre terminava o seu programa com essa seguinte frase: a natureza não sabe se defender, mas sabe se vingar. E é o que nós estamos vendo. Verdade, verdadeira. Morro de medo da natureza, respeito muito. Então é isso, galera. Vamos dar um tchauzinho coletivo. Tchau! Tchau. Ei, Pablo, tira uma foto de vocês aí, manda pra mim pra eu mostrar pra Jota como é, tá? De vocês aí com a estrutura. Pablo, qual é a música, Pablo? Vamos tirar uma coletiva aqui, uma foto coletiva.